A história começa quando Hikaru avista um poderoso raio de luz saindo de um prédio, e as sirenes começam a tocar como se tivesse começado uma rave. Os guardas ficam horrorizados ao descobrir que algo muito valioso foi roubado. A ladra se chama Kai, e ela faz uma fuga acrobática digna de um filme de ação, enquanto um grupo de guardas a encontra no telhado. Mas, adivinha? Ela é o que chamam de Host Mecha UD, e saca sua arma como se estivesse numa competição de quem puxa a espada mais rápido. A Kai começa a descer a lenha nos guardas, mas eles têm armamento anti-UD. Resultado, ela acaba capturada e um outro host se prepara para recuperar o cubo que ela roubou. O Mecha UD de Akai fala e se ofende com o jeito que sua espécie é tratada. Tipo, ei, não somos só máquinas de café, não. Mas o cara de cabelo azul não tá nem aí para a opinião do robô, porque acredita que os Mecha UDS são apenas ferramentas para os humanos usarem, tipo um aspirador de pó avançado. O cara recupera o cubo e começa a zoar a Kai, mas ela não é de dar mole. Ela tem uns truques na manga e consegue se soltar. A batalha épica começa, com o cara gritando para capturá-la, mas a Kai é mais ágil que um gato em cima da mesa. Eventualmente, ela descola o cubo, mas o container quebra e uma tonelada de energia explode dele, como se tivesse aberto um portal para o inferno. Essa é a luz que Hikaru viu, e ele sente algo estranho ao ouvir uma voz pedindo ajuda. No dia seguinte, Hikaru vai para a escola, pensando no que viu no trem, e fica na dúvida se foi tudo isso ou só um sonho esquisito que teve depois de comer pizza de madrugada. Hikaru entra em pânico e tenta correr de volta para casa, como se tivesse visto um filme de terror, mas seus amigos aparecem para cumprimentá-lo ali perto. A Akai é chamada na chincha por causar toda aquela confusão, e a galera diz que o cubo ainda deve estar por perto. Determinada, Akai promete que não vai aprontar de novo, tipo uma criança que promete não roubar biscoito do pote. Hikaru conta para seus amigos sobre a voz que ouviu e a luz brilhante que viu na noite anterior. Depois de dar uma espiada, o prédio explode como se fosse fogos de artifício em dia de festa junina. Hikaru até filmou, mas, por algum motivo, o vídeo não mostra nada. Ah, e ele também viu algo brilhante caindo por perto, mas isso também não está no vídeo. Seus amigos não acreditam nele quando ele explica que a voz estava pedindo ajuda, e logo assumem que Hikaru estava só fazendo uma live e ficou empolgado demais. Eles começam a tirar sarro dele, dizendo que ele acredita em fantasmas, e Hikaru fica lá, chocado como se tivesse visto um fantasma de verdade. Então, quando a voz chama por ajuda de novo, Hikaru se apressa em direção ao som, mas ele é avisado que está se aproximando de uma área restrita, como se estivesse tentando invadir a casa do vizinho. Um policial legal diz para ele ir para casa, mas o deixa ali, tipo, fique à vontade, se você quiser se meter em encrenca. Então, Hikaru ouve a voz chamando por ajuda novamente. Algo estranho toma conta dele, e ele corre para a área restrita, como se estivesse numa missão de resgate no jogo de esconde-esconde. Ele procura freneticamente pela fonte da voz, e eventualmente, encontra um cubo brilhante, de onde vem a voz pedindo ajuda. Hikaru fica chocado. Tipo, eu realmente não estou ficando doido, né? Hikaru decide tocar no cubo, mesmo sabendo que isso pode ser uma péssima ideia, como colocar o dedo na tomada. Isso faz o cubo sair voando direto para o céu, e Hikaru fica tão assustado que parece ter visto um fantasma de verdade. O cubo vem despencando de volta e quase acerta ele, liberando uma quantidade imensa de energia. A luz é tão brilhante que parece que alguém acendeu um holofote em cima dele, e Akai fica chocada ao ver tudo aquilo. Agora, Hikaru tem um braço gigante saindo das costas, como se tivesse ganho um superpoder de forma bem estranha. E o braço começa a comemorar, dizendo que foi salvo, tipo um gato que finalmente conseguiu sair da caixa. Mas Hikaru parece não sentir o braço de jeito nenhum enquanto procura de onde vem a voz. O braço se revela e, casualmente, agradece a Hikaru por tê-lo salvado e pergunta seu nome. Hikaru tá pirando, sem entender nada do que está acontecendo, tipo isso é um pesadelo ou eu comi algo estragado. Mas o braço, em um momento de educação, decide se apresentar primeiro. O problema é que ele esqueceu o próprio nome. Hikaru, por sua vez, só quer se livrar desse braço maluco. Ele tenta se afastar, mas não consegue. Descobre que o braço tá preso ao seu moletom, como se fosse um amigo chato que não larga do pé. Antes que ele possa obter qualquer resposta, um drone aparece e avisa que o alvo foi encontrado. Hikaru pensa que é um drone de entrega e tenta ignorá-lo para se livrar do braço. Infelizmente, esse drone é uma arma de destruição em massa, e Hikaru precisa correr pela sua vida como se estivesse numa maratona. Ele grita para todos se afastarem, mas ninguém parece se importar, afinal, quem se preocupa com um cara fugindo de um drone assassino? Hikaru tenta se afastar e correr com seu amigo drone,
Mas o braço logo explica que Hikaru é o único amigo que ele tem agora, tipo um relacionamento meio forçado. No meio da confusão, Hikaru cai enquanto o braço puxa suas calças, e ele consegue usar o braço para impedir que o drone o corte ao meio, como se estivesse tentando salvar um sanduíche prestes a ser devorado. O braço avisa que não tem tempo para rir, e, nesse momento, vemos que vários drones estilo Terminator apareceram. Mas calma, o braço diz para não temerem, porque tudo o que precisam fazer é trabalhar juntos para escapar. Em outro lugar, um grupo recebe informação de que o braço gatilho foi localizado. Um cara fica feliz, mas todos ficam furiosos ao ouvir que ele entrou em contato com um humano desconhecido. Eles estão em dúvida, mas acham que esse garoto é só um civil, tipo aquele amigo que aparece no filme e não sabe nada sobre o que tá rolando. O presidente do grupo deixa o Coronel Sanders, sim, esse mesmo, o da batata frita, cuidar da situação e manda estabelecer um perímetro ao redor da área. Ele quer priorizar a captura do braço gatilho e não tá nem aí pro que vai acontecer com Hikaru. Enquanto isso, Hikaru consegue se esconder por um momento, e o braço até dá os parabéns a ele por ser um corredor rápido, tipo o maratonista do ano. Hikaru exige saber o que é esse braço, mas ele não lembra nem do próprio nome. A única coisa que ele sabe é que Hikaru é um cara legal. O braço começa a explicar que sem algo chamado. O braço começa a falar sobre algo chamado Arbitrium e fica todo confuso, como um aplicativo que não sabe como funcionar. Hikaru se pergunta o que é esse tal de Arbitrium, mas o braço tá tão fora de si que só pergunta o nome do garoto. Hikaru, como se estivesse em um filme de terror, não se apresenta e decide que é melhor sair de lá. Ele explica que o braço parece estar funcionando bem o suficiente para escapar sozinho, como um gato que já sabe onde a comida está. O braço diz que ainda podem estar em perigo e que está preocupado com a segurança de Hikaru. Mas Hikaru só consegue culpar o braço por tudo o que está acontecendo e afirma que estará mais seguro longe dele, como se estivesse tentando cortar um laço de amizade bem estranho. Mas quanto mais longe Hikaru vai, mais o braço parece sofrer, como se tivesse ido para a academia e estivesse sem energia. Então, o braço súplica para Hikaru não deixá-lo sozinho, tipo uma criança que não quer ir para a cama. Hikaru corre para ajudar o braço, mas ele se recupera rapidinho, e Hikaru acaba fugindo de novo. Eles fazem esse jogo de vai e vem várias vezes, e fica claro que Hikaru precisa ficar perto do braço ou ele vai perder toda a energia, como um celular que já está na reserva. Sem muitas opções, Hikaru relutantemente coloca de volta seu moletom, que já vem com o braço grudado. Nesse momento, os drones os encontram de novo, mas desta vez Hikaru exige que o braço se faça útil. E não é que o braço cumpre. Ele arrasta Hikaru para longe, como se fosse um pai puxando o filho da zona de perigo. Acima, o cara de cabelo azul decide que os drones são suficientes para lidar com o civil, porque ele precisa focar na Kai, que está por perto. Enquanto isso, a Kai está lá embaixo, se perguntando onde foi que se meteu. A Kai está tão perdida que se fosse um GPS, já teria explodido. A pessoa no ouvido dela diz para ir na outra direção, mas a Kai não está a fim de dar a volta no prédio. Então, o braço dela sugere quebrar tudo, mas ela decide se espremer por uma abertura, como uma salsicha tentando sair da embalagem. Enquanto isso, Hikaru continua correndo pela vida, como se estivesse participando de uma corrida maluca, até que a Kai finalmente encontra ele. Ela faz questão de puxar os braços de volta e rapidamente dá conta dos drones, como se estivesse jogando tênis com os inimigos. A Kai chama o braço de Elma e avisa que se ele se mover, vai ser eliminado na hora. Tipo, você não quer ficar no caminho da minha raiva. Os braços de Akai lembram que ela deveria ler um script para acalmar os alvos, mas a situação fica mais quente com a chegada do Bluey, que quer se vingar do que aconteceu na noite anterior. Agora é uma briga de braço entre Bluey e os braços da Akai. Elma, por sua vez, mostra a Hikaru um caminho de saída, mas Akai não pode persegui-los com os braços estendidos. Parece que ela está no meio de uma dança maluca. Os drones vão atrás de Hikaru, e Akai fica furiosa, como se tivesse perdido a partida no videogame. Hikaru se arrepende de ter entrado na área restrita, e seu medo é tão grande que se visse um gato, provavelmente sairia gritando. Elma diz para ele simplesmente deixá-lo para trás, já que todos estão atrás dele, e ela não quer se envolver mais. Hikaru hesita em ir embora, porque ele sabe que Elma vai perder toda a força, e Elma fica feliz ao ver que Hikaru realmente é uma boa pessoa. Isso só fortalece a determinação de Elma, que já deve estar pensando em como arrumar essa bagunça sem perder o braço no processo. Akai acaba de lembrar que não quer ver pessoas legais se machucando. Ela vira para Hikaru e manda ele esquecer tudo o que viu e sair correndo como se estivesse fugindo de um filme de terror. Nesse momento, vemos que Akai destruiu o Bluey, e ela tá tão cansada do Elma correndo que poderia muito bem estar no próximo episódio de Fuga em Alta Velocidade.
Elma, percebendo que não tem escapatória, se rende e concorda em fazer o que Akai diz, desde que ela deixe Hikaru em paz. Hikaru, por outro lado, muda completamente de ideia e decide parar de ser um covarde, porque correr só deixaria um gosto amargo na boca, como se ele tivesse comido um doce estragado. Akai, achando que vai ter que acabar com tudo, se prepara, mas Elma, de forma chocante, manda Hikaru dar um passo à frente. Hikaru hesita, como alguém prestes a pular de um penhasco, mas Elma explica que essa é a única saída. E assim, Hikaru decide confiar nesse braço que acabou de conhecer e avança com toda a coragem de um herói de anime. Elma passa por uma transformação que faz Hikaru dar um soco em Akai, e ela só consegue estender a mão para eles enquanto escapam. Eles saem de Aur como se tivessem ganhado um bônus no jogo, e Hikaru se apresenta formalmente, como se estivesse em um evento de gala. De volta ao prédio, um garoto desaba no chão, se perguntando furiosamente quem roubou seu Mecha UD. Ele tá tão enfurecido que poderia competir com um vulcão em erupção. E ele declara que o braço gatilho é dele. O chefe da Akai fica desapontado ao saber que ela deixou o braço escapar, mas ele entende que ninguém poderia imaginar que um civil conseguiria fazer tudo isso. É como se um gato estivesse competindo com um leão em uma arena. Enquanto isso, os vilões estão se coçando para controlar Elma, e não tem tempo a perder, porque os inimigos deles com certeza vão atrás. Então, o chefe manda Akai de volta para recuperar o braço, como se ela fosse um entregador de pizza em missão. Hikaru, por sua vez, leva Elma para a escola, mas faz questão de esconder o braço gigante e falante. Chegando na sala de aula, ele se horroriza ao descobrir que Akai é a nova aluna. É como se um dragão aparecesse na festa do pijama. Akai ignora todo mundo, só para sentar bem do lado do Hikaru, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela se apresenta, com aquele sorriso de quem acabou de ganhar um prêmio, e Hikaru tá lá, pensando se já começou a filmar a nova temporada de A Escola dos Malucos. Lá fora, vemos que Eruka está sendo vigiado por duas pessoas. A garota chamada Toei se sente mal por causa do que ela vai ter que fazer com Eruka, mas não tem jeito, porque ele se meteu com Elma. A parceira de Toei provoca ela, insinuando que ela está apaixonada por Eruka, mas ela jura que não vai pegar leve, de jeito nenhum. Eruka escapa para o banheiro, completamente incrédulo de que a Ai o seguiu até a escola. Elma comenta que pelo menos dessa vez ela não atacou ele, mas Eruka acha que é só porque estavam dentro da sala de aula. Elma acha que eles deveriam tentar conversar com Ai, porque não tem mais ninguém para pedir ajuda. Mas Eruka, ele preferiria contar tudo para a polícia. Eles são pegos de surpresa quando a Ai aparece do nada, saindo da cabine ao lado e avisa que eles não deveriam ir à polícia. Acontece que os policiais estão sendo subornados pelo grupo Kagami, que está atrás de Eruka, e eles só entregariam ele de bandeja. A Ai, com toda sua pose de chefona, exige que ele colabore, mas Eruka só faz o que qualquer pessoa sensata faria: corre por sua vida. Mais tarde, os amigos de Eruka ficam se perguntando por que a Ai é tão obcecada por ele, mas ele só responde que também não faz a menor ideia do motivo dela estar atrás dele. Akai aparece do nada, e Eruka entra em modo de sobrevivência, se escondendo. Uma garota chamada Shirama surge para distrair Akai, e ainda por cima dá boas-vindas, já que Akai é a aluna nova. Eruka, no entanto, está com o coração na mão, achando que Akai vai ser cruel com a gentil Shirama. Só que, para sua surpresa, Akai simplesmente começa a devorar os lanches de Shirama como se não houvesse amanhã. As duas se apresentam oficialmente, mas Eruka não consegue acreditar em como Akai está agindo de forma normal, e fica completamente confuso. Mesmo assim, ele continua se recusando a falar com ela sobre Elma enquanto ainda estiver na escola, então decide simplesmente ignorá-la ouvindo música. Akai, que já tinha enchido a barriga, de repente lembra que estava perseguindo Eruka, e Shirama vem com um plano brilhante. Pouco depois, Shirama entrega a Eruka um bilhete de Akai, dizendo que ela quer se encontrar com ele na sala de arte do prédio antigo da escola. Claro que Shirama empurra ele para lá na marrã. Agora, Eruka está sem saída. Ele precisa confrontar Akai. Ele ainda tenta dar um sermão nela por usar Shirama, mas Akai logo esclarece que o plano foi todo ideia de Shirama. Então, Akai revela que faz parte de um grupo chamado Armes e que foi designada para cuidar de Elma e, surpresa, ser a guarda-costas de Eruka. Elma fica feliz da vida ao saber que agora tem uma protetora. Mas Akai corrige Eruka, explicando que ela só vai proteger Elma. Só que, como Elma está grudado em Eruka, ele vai ter que ir junto. Eruka e Elma começam a discutir sobre o que fazer, mas Elma manda na lata que quer aprender mais sobre si mesmo. Eruka, ainda desconfiado de Akai, acaba sentindo pena do apêndice falante e decide ajudar. Primeiro, Eruka quer saber por que Elma perde a habilidade de se mover quando eles ficam muito longe um do outro.
Nesse momento, Akai fica chocada ao ver que Elma está, na verdade, fundido com o moletom de Eruka. Isso é inacreditável, porque essa fusão geralmente só rola quando o mesh se funde com carne humana. Akai decreta que Eruka precisa ser examinado imediatamente, e, claro, ele não tem escolha. Eruka tenta pedir a Elma para se transformar de novo para que eles possam escapar, mas o braço robótico não tem energia suficiente. Então, Eruka tem que se virar com suas próprias pernas, correndo feito um desesperado, enquanto Akai quase os alcança. Eruka pensa que é impossível tentar conversar com alguém tão maluca quanto Akai, mas Shirama diz que ele precisa tentar. Do lado de fora, Toys e Ver perderam Eruka de vista, mas avistam Shirama de guarda na porta. Eles começam a suspeitar que a missão deles pode ter sido descoberta. Enquanto isso, lá dentro, os braços de Akai começam a se debater querendo ir em direções diferentes para encontrar Eruka, mas Akai decide que vão seguir reto. Segundos depois, o teto acima de Eruka desaba, literalmente. E, claro, Akai captura Eruka. Ela percebe que ele não quer nem papo com ela, então se pergunta por que ele não a derrotou da última vez em que se enfrentaram. Eruka nem tinha pensado nisso, o que o faz perceber que eles realmente vivem em mundos completamente diferentes. Akai, por outro lado, já sacou que Elma não está fundido com Eruka e que ele não está se movendo por causa dele também. Isso não faz nenhum sentido lógico, mas Elma é um braço especial, então pode haver outra explicação para ele estar se mexendo. Elma, no entanto, se recusa a aceitar essa ideia, dando crédito a Eruka por estar ajudando ele. Mas os outros braços acusam Eruka de estar aproveitando o fato de que Elma perdeu a memória. Akai começa a suspeitar que Eruka está aprontando alguma coisa, e exige que eles provem o vínculo entre eles. Elma, todo empolgado, tenta liberar um monte de poder para provar seu ponto, mas logo cede ao cansaço novamente. Akai, sem paciência, conclui que eles não estão realmente conectados e que, pior ainda, Eruka está prejudicando Elma. Então, sem pensar duas vezes, ela decide que a solução mais simples é eliminar Eruka. Mas, do nada, Shirama invade a cena. Ela fica completamente chocada com o que vê, mas Akai, sem rodeios, manda ela sair porque estão ocupados. Shirama dá no pé, mas essa interrupção dá a oportunidade que os caçadores estavam esperando. Felizmente, Eruka também aproveita o momento e foge, forçando Akai a sair correndo atrás dele. Infelizmente, Eruka acaba cruzando com Vaer, e percebe que ele está usando o uniforme do grupo Kagami. Desesperado, Eruka tenta esconder Elma, mas Vaer já sabe tudo sobre ele. Vaer se faz de bonzinho, dizendo que o pessoal dos ARMS são os vilões, e que os drones do grupo Kagami que atacaram Eruka fizeram isso por acidente. Porém, não demora muito para Vaer mostrar suas verdadeiras intenções, revelando seu plano de eliminar Eruka. Eruka mal consegue se mexer ao ser atingido pelo ataque sonoro de Vaer, e então Vaer abre caminho para Toys acabar com ele. Por sorte, Elma consegue ajudar Eruka a desviar do tiro de sniper que Toys dispara, mas, claro, ela tem muito mais munição. Eruka corre pela sua vida, enquanto Elma está confuso, pois não consegue sentir nenhuma vontade vindo do Mecha UD de Vaer. Nesse instante, Vaer paralisa Eruka novamente, e Toys dispara seu tiro mais poderoso. A explosão é devastadora, mas Akai aparece no último segundo para proteger Eruka. Os braços de Akai explicam que os atacantes estão usando grilhões nos seus Mecha UDS. Esses grilhões são dispositivos que roubam a consciência dos Mecha UDS, basicamente transformando-os em escravos. Vaer, todo convencido, aponta que ferramentas não precisam ter vontade própria. Akai protege Eruka de um ataque, mas agora é ela quem está paralisada. Mesmo assim, ela se recompõe e diz a Eruka para fugir com Elma, prometendo lidar com Vaer sozinha. No entanto, ela alerta Eruka para não sair do prédio, ou será alvo fácil de um tiro de sniper. Eruka, teimoso como sempre, recusa-se a ir embora, pois vê que Akai foi claramente afetada pelo ataque sonoro. Mas ela insiste, afirmando que eles não podem deixar os inimigos colocarem as mãos em Elma. Sem escolha, Eruka sai correndo. Vaer, todo confiante, diz que não está preocupado, já que ele tem certeza de que pode lidar com Akai e ainda escolheu uma arma diferente dessa vez. Akai entra em pânico ao perceber do que se trata, mas já é tarde demais. Eruka corre mais fundo no prédio, enquanto Elma questiona se foi mesmo certo deixar Akai para trás. Eruka tenta argumentar que ela mesma pediu para ele fugir, mas Elma não consegue ignorar o que está acontecendo. O braço louco abre uma passagem para Eruka escapar, e eles saem disparada para ajudar Akai. Enquanto Eruka corre, ele se perde em pensamentos, sem saber o que fazer. Mas logo decide que precisa ajudar. Ele encontra Akai completamente incapacitada e não perde a chance de tirar sarro, para de tentar bancar a durona.
Eruka, mal conseguindo se mexer sem ajuda, e Elma começam a quebrar a cabeça para bolar um plano. Eles chegam à brilhante conclusão de que precisam dar um jeito no ataque sonoro de Vaer. Do lado de fora, Toys está ficando impaciente e pensa que Vaer está só enrolando de novo, já que ele não responde. Então, ela decide entrar. Lá dentro, vemos que Vaer capturou a Kai, todo exibido, diz que colocou os Shackles nos braços dela. Isso significa que ela agora vai poder controlá-los como se fossem escravos. Mas a Kai, indignada, rebate na hora: eu não sou nada parecida com você, seu maníaco. Vaer, satisfeito com o que conseguiu, leva a Kai até Toys, que revela que eles têm ordens de levá-la viva. Toys manda Vaer sair e procurar o Trigger Arm, mas sua busca não demora muito, já que ele logo dá de cara com Eruka e Elma no meio da escada. Vaer, todo confiante, usa seu ataque sonoro, mas nada acontece. Isso porque Eruka, em um raro momento de genialidade, colocou seus fones de ouvido com cancelamento de ruído. Ele, heroicamente, diz para Kai: agora é sua vez. Só tem um pequeno detalhe. A Kai, ainda toda amarrada, não faz a menor ideia do que ele está falando. Uma rápida retrospectiva mostra que Eruka nunca teve a intenção de enfrentar Vaer de frente, porque, sejamos sinceros, ele perderia feio. O plano dele sempre foi deixar a Kai e seus braços darem conta do recado. O problema? O plano deu terrivelmente errado. Sem ter muitas opções, Eruka manda Elma libertar os braços de Akai. E assim, nossos heróis, em toda sua glória, estão literalmente caindo aos pedaços. Elma, coitado, não consegue fazer absolutamente nada enquanto Eruka está muito longe. Ele até pede para Eruka se aproximar um pouco mais. Eruka, todo desajeitado, mal consegue desviar de um tiro a queima-roupa de Toys, mas, para sua sorte, Elma já começa a sentir seu poder voltando. Em vez de usar qualquer ataque de curto alcance, o mais lógico, né? Toys tenta atirar de novo. O problema é que ela revela ser uma péssima atiradora, pois acaba, sem querer, libertando a Kai. A Kai, sem perder tempo, usa Toys como escudo humano enquanto avança em direção a Vaer. Desesperada, Toys manda Vaer usar o ataque sonoro, mas ele se recusa. Sem paciência, Toys força ele a usar de qualquer jeito. E o que acontece? Absolutamente nada de útil para eles. A situação não melhora em nada, e a Kai aproveita a confusão para nocautear Vaer. Enquanto o caos rola, o prédio começa a desmoronar, e Vaer fica completamente surpreso quando Toys simplesmente o abandona lá. Após o prédio se desfazer em pedaços, os colegas de Akai chegam ao local. Só que, para o horror dos guardas presentes, não era só Elma que estava no prédio. Algo muito mais perigoso escapou: a criação conhecida como Auris, um artificial Meowth que é um verdadeiro pesadelo. Algum tempo depois, Eruka acorda e se depara com uma organização que está lutando contra o Kagami Group. Esse grupo trata os Meowth como escravos e faz qualquer coisa por dinheiro. A organização que Eruka agora conhece se chama Arms, e o objetivo deles é libertar os Meowth. O líder da Arms, um tal de Alice, que promete mudar tudo. Eruka finalmente descobre o nome do Mecha Udi que acabou se unindo a Alice. Ele se chama Fist. E adivinhem só, Fist é praticamente a cara de Elma, e ainda o chama de irmãozinho. De início, Eruka fica desconfiado, claro, mas Fist rapidamente esclarece que eles não são inimigos e que só querem a ajuda de Elma. Mesmo com o ceticismo de Eruka, Elma, como sempre, concorda em ajudar na mesma hora. Eruka, já cansado de tanta confusão, até deseja que ele parasse para pensar antes de aceitar, mas Elma não consegue ficar parado enquanto seus amigos estão em apuros. Eruka se dá conta de que a situação é um grande incômodo, mas como o herói que é, mesmo reclamando, concorda em ajudar também. A verdadeira surpresa vem quando todos olham para ele e dizem que, na verdade, só precisam da ajuda de Elma. Sim, Eruka não tem que fazer absolutamente nada. Ele só tem que relaxar e deixar tudo nas mãos de seu amigão mecânico. Enquanto ele estava dormindo, decidiram fazer uns testes nele para medir os níveis de Arbitrium no corpo. Arbitrium é uma energia produzida pela mente humana e que serve como combustível para todos os Mecha UDS. Mas quando os níveis de Arbitrium do Ricaru foram colocados em um gráfico, isso é o que apareceu. E esse é o nível médio de um usuário de Mecha UD. Se já não estava claro, Ricaru é basicamente um fracasso na hora de manejar o Mecha UD, e não tem como colocar açúcar nisso. A Alice concorda que, embora Ricaru tenha sido responsável por despertar Alma, ele também é a razão pela qual Alma está fundido a uma jaqueta. E para piorar, ele nem consegue usar os poderes de Alma. A situação é tão triste que você poderia fazer uma música de despedida. Nesse momento,
Eles não têm escolha a não ser deixar Alma sob os cuidados de Hikaru por enquanto. Mas a Alice faz questão de deixar claro que ele não pode agir por conta própria em circunstância alguma, porque ele não tem capacidade de se cuidar. Alma tenta defender Hikaru e lembra que ele foi o único motivo pelo qual não foi capturado pelo Kagami. Mas, mesmo assim, o Ken diz que ainda é um fato que Hikaru não tem poder para usar Alma, então ele é um verdadeiro liability, um peso morto, sabe? Nesse instante, Aki interrompe e diz que acredita que Hikaru pode ser capaz de extrair o potencial de Alma. Afinal, ele conseguiu dominar o poder de Alma na primeira vez que se encontraram, então ela está certa de que ele pode ficar mais forte com um pouquinho de treinamento. Até agora, esse treinamento envolveu Alma fazendo flexões no telhado da escola. Enquanto Hikaru está lá, sentado e só observando, ele se pergunta se essa técnica realmente funciona. Aki diz que treinar Arbitrium é questão de espírito, então ele só precisa se motivar o máximo que puder para ficar mais forte. Até aí, tudo bem. Mas isso ainda não explica como exercícios físicos vão aumentar o Arbitrium dele. Mas, por enquanto, ele decide ir na onda dela. Momentos depois, Aki recebe uma ligação da Armis, avisando que precisa voltar para a sede. Então, ela encerra o treinamento do Kakaru e do Alma, levando-os de volta com ela. Parece que tem rolado uma onda de incidentes em que mechas UDS estão sendo arrancados de seus usuários, e esse é o terceiro caso só essa semana. A Alice acredita que isso pode ser obra de um novo agente da Kami, então sua prioridade número 1 é recuperar o mecha UD roubado o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. O problema é que o Alma não entende o que ele quer dizer com tarde demais. Aí, o Dex entra em cena, como se fosse o professor das coisas óbvias, e explica que se o mecha UD de uma pessoa for arrancado à força do corpo dela, a pessoa vai morrer em poucos dias. Uau, que animação! O motivo disso ainda não é totalmente conhecido, mas eles acreditam que pode ser porque o Arbitrium começa a vazar do ponto de fusão, fazendo a pessoa ficar mais fraca até eventualmente, bem, você sabe, morre. Então, esse é o lado sombrio do mundo dos mechas. O que eles sabem é que o Arbitrium tem efeitos drásticos no sistema biológico humano. Por exemplo, qualquer um que se funde com o mecha UD ganha uma habilidade física incrível. Exceto no caso do Hikaru, claro, que como Alma não se fundiu ao corpo dele, continua sendo só um humano normal. Não é uma inteligência artificial, só uma personagem mesmo. Nota algumas marcas nos braços da vítima e, como uma verdadeira detetive, deduz que quem fez isso deve estar usando um mecha do tipo quente. E o Alice já sabe para onde ela está indo com isso, então ele lembra que o trabalho dela agora é proteger o Alma a todo custo, e que ele não quer que ela se envolva nesse caso, mesmo que tenha razões pessoais para isso. Mas, como toda boa heroína de anime, Aki ignora completamente o que o Alice acabou de dizer e decide que tem algo que quer investigar por motivos pessoais. E como ela tem que guardar o Hikaru, adivinha? Ele vai com ela. Enquanto isso, do outro lado, no grupo Kagami, eles estão em uma verdadeira correria para encontrar o Junho, o irmão mais novo do Kagami, que aparentemente roubou um mecha artificial experimental e desapareceu. Mas ninguém sabe o que ele pretende fazer com isso. O líder da terceira divisão se oferece para resolver o problema, mas adivinha? Essa é a mesma galera que deixou o Alma escapar da última vez. Então, desta vez, os Corvos Brancos foram colocados na missão. Em outro canto, Hikaru está com Aki até tarde da noite e já percebeu que ela está investigando o caso, mesmo que o Alice tenha dito para não fazer isso. Mas ele fica se perguntando se realmente está tudo certo de eles estarem ali sozinhos. A Aki, como toda garota misteriosa, se recusa a responder. Mas, um momento depois, eles ouvem um som de buzinas por perto e, do outro lado dos contêineres, vêm os Corvos Brancos ocupados procurando o irmão mais novo do Kagami. A situação tá quente, meus amigos. O líder Amada diz para todos os seus homens continuarem vasculhando a área, mas, de repente, Aki e o Hikaru aparecem. O Hikaru, bem cético, acha que não é uma boa ideia interagir com o pessoal do grupo Kagami, mas Aki, com toda sua confiança, diz que vai ficar tudo bem, desde que ele fique do lado dela e mantenha o Alma escondido. É como se ela dissesse, fica tranquilo, eu sou a heroína aqui. Ela pergunta ao Amada se ele sabe algo sobre um usuário de mecha do tipo quente. No início, eles acham que ela é só uma garota comum, mas quando ela menciona o mecha, o clima muda rapidinho. O Amada e seu grupo ficam hostis, porque eles não podem deixar a população geral descobrir sobre os mechas. Aí, a situação esquenta e eles partem para cima dela. Sem muitas opções, Aki convoca o Sinus e parte para a briga. O Amada fica chocado ao perceber que ela é uma usuária de mecha, e logo ordena que os Corvos Brancos se reorganizem e ataquem de novo. Enquanto isso, o Hikaru tá lá,
sendo jogado para lá e para cá no meio da confusão. Quando ele tenta se levantar, vê um garotinho com um inalador escondido em um canto. Ele se preocupa e avisa: "Ei, garoto, isso aqui tá perigoso. Você tá bem?" Mas o menino nem responde e sai correndo. O Hikaru, mesmo sem saber muito sobre o garoto, fica preocupado e decide segui-lo, deixando aqui para lidar com os corvos brancos. O Amada vê tudo isso e, como se tivesse uma moto de corrida, transforma seu mecha em uma bike e sai atrás do garoto. Ao mesmo tempo, alguns membros dos corvos brancos conseguem alcançar o menino e o Hikaru. Então, o Hikaru se coloca na frente do garoto para protegê-lo, mesmo que isso signifique levar uma surra. Os caras dos corvos brancos estão prontos para dar uma surra no Hikaru se isso significar pegar o garoto. Mas, antes que ele leve um golpe, o Alma aparece e bloqueia a investida. Ufa, essa foi por pouco. Nesse momento, eles notam o Amada e sua bike de mecha vindo na direção deles. O Hikaru tenta gritar para o garoto correr, mas percebe que o menino já sumiu. A missão original do Amada pode ter escapado, mas agora que ele avistou o Alma, ele muda de alvo e vai para cima dele. O Alma percebe que tanto ele quanto o Hikaru estão sendo caçados, então tenta puxar o Hikaru para a segurança. Mas, em termos de velocidade, não tem como o Alma vencer uma moto, e o Amada logo alcança e agarra o Alma, todo orgulhoso de si por conseguir. O Amada, todo empolgado, tenta capturar o braço do gatilho, mas, do nada, Aki aparece e derruba ele da moto. Como se fosse uma cena de filme de ação, ela começa a interrogar o Amada e o Joe sobre o usuário de mecha do tipo quente. Os dois, com medo de serem esmagados por um container, estão dispostos a cooperar, mas, sinceramente, não sabem nada sobre esse tal usuário. Então, Aki larga o container e os deixa ir. Ela fica decepcionada por não conseguir nenhuma pista e, para piorar, está brava com o Hikaru por ter saído correndo sozinho. Ele tenta se explicar, dizendo que viu um garoto sendo perseguido e queria ajudar. Mas a Aki não quer saber de desculpas. Ele quase deixou o Alma ser capturado com sua falta de cuidado, e, mesmo que ela queira acreditar nele, a verdade é que ele é completamente impotente no momento. Então, ela manda ele se ligar e não fazer nada por conta própria. Enquanto isso, o garoto de antes está assistindo tudo de cima dos telhados e parece que ele também tem um interesse no Alma. Ele decide esperar a hora certa para agir. No chão, o Hikaru está tão irritado com Aki quanto ela está com ele, já que foi ela quem o trouxe ali contra a vontade dele. Se alguém tem que ser responsabilizado, essa pessoa é a Aki. Ela nem se deu ao trabalho de explicar o que estava fazendo, então por que ele deveria confiar nela o suficiente para seguir suas ordens? Ele não tem mais motivos para ouvi-la, e decide que vai para casa. O Sinus e o Dex, preocupados, perguntam a Aki se está tudo bem deixar o Hikaru ir sozinho, mas ela, cheia de raiva, diz que não se importa com o que aconteça com ele. Enquanto o Hikaru está se afastando, o Alma tenta convencê-lo a pedir desculpas a Aki, porque é ela quem os está protegendo. Mas o Hikaru simplesmente recusa. O Junho, que estava de olho na situação, acha ótimo que o Hikaru esteja discutindo com sua babá. Isso vai facilitar muito a sua missão de roubar o Alma. Mas antes que ele possa ir atrás do Alma, é interrompido pela Aki, que ainda se sente na obrigação de mantê-los seguros, custe o que custar. O Junho já estava torcendo para não ter que lidar com ela, mas, como não tem escolha, ele saca seu mecha. A Aki fica enfurecida ao ver que é do tipo quente e pensa: é ele, o cara que estou procurando. Porém, após o primeiro confronto, o Dex percebe que ele não é o alvo que Aki está atrás. Mas essa breve batalha foi só uma prévia do que ainda está por vir. Um momento de distração dá ao Junho tempo suficiente para cercar Aki, e isso é provavelmente uma má notícia para ela. Enquanto isso, o Hikaru está perdido em pensamentos sobre sua discussão com Aki quando, de repente, recebe uma ligação dela. O Alma, sempre alerta, o manda se desculpar por ter gritado, já que agora ele tem a chance. Mas, ao olhar para o celular, ele se depara com uma foto da Aki desacordada no chão. Aí, o Junho liga usando o telefone da Aki e diz que tirou a mecha da Aki. Sem ela, a situação dela é crítica, e ela vai morrer em algumas horas. Se o Hikaru quiser salvá-la, ele terá que se encontrar com ele em um local específico. O primeiro impulso do Hikaru é ligar para o Alice e informar sobre a situação da Aki. Mas, enquanto o Alice está preocupado, ele não pode deixar o Hikaru ir enfrentar o Junho, porque é exatamente isso que o Junho quer. Para contornar a situação, ele promete enviar alguns agentes para rastrear o Junho, mas, por enquanto, manda Hikaru e Alma não tentarem nada arriscado e ficarem onde estão. O Hikaru está farto de ouvir que é fraco e começa a acreditar que isso pode ser verdade. Porém, o Alma o conforta, dizendo que ele é capaz de grandes feitos quando se dedica de verdade.
O Hikaru reconhece que cada ato heróico que realizou até agora foi graças à influência do Alma. Se ele estivesse sozinho, ainda seria um covarde. Ele admite que é realmente impotente sem ajuda, mas, no momento, não está sozinho. Então, pede ao Alma para lhe dar forças para o que está prestes a fazer. Os dois se dirigem para o armazém abandonado que o Junho marcou no mapa. Ao entrarem, o Junho os cumprimenta com um sorriso. O Alma pergunta por que ele está fazendo tudo isso, e o Junho explica que quer o mecha mais forte. O Sinus e o Dex são legais e tudo, mas, comparados ao que ele realmente quer, são apenas sucatas sem valor. O que ele deseja é o braço gatilho, pois dizem que quem usar ganhará um corpo imbatível, e é isso que ele quer para si mesmo. Logo, o Junho começa a atacar com seu mecha, e o Hikaru se vê obrigado a correr pela sala para evitar ser atingido. Mas, assim que surge a oportunidade, ele tenta fechar a distância e pegar o Sinus e o Dex. No entanto, o Junho está sempre um passo à frente, bloqueando todas as suas tentativas. Ele ri do Hikaru, chamando-o de fraco. E enquanto o Hikaru não nega que é fraco, ele se recusa a aceitar essa verdade. Hikaru se recusa a deixar sua fraqueza impedi-lo de fazer a coisa certa, então ele avança novamente. Ele consegue superar o Junho o suficiente para romper suas defesas. O Junho fica furioso por ter que trabalhar tanto por causa do Hikaru, e seu mecanismo está começando a agir de forma estranha. Decidido a acabar com tudo de uma vez por todas, ele forma uma gigantesca jaula ao redor do Hikaru. Com nenhum lugar para correr, Junho eletrocuta Hikaru até que ele desmorona no chão. O Junho captura Hikaru e começa a puxar o Alma para longe dele, até que eles são separados. O Junho fica aliviado por finalmente ter o Alma, pois assim pode consertar seu corpo, mas, para sua surpresa, o Alma ainda consegue se mover e derruba o Junho. Ele não entende o que está acontecendo, já que o mecha não deveria ser capaz de se mover sozinho. Mas sua confusão aumenta ainda mais quando Hikaru começa a se mover também, já que ele deveria estar à beira da morte após ter sua mecha arrancada. Hikaru estende a mão para o Alma, e assim que os dois se tocam, o verdadeiro poder de Alma é liberado. O Junho começa a ficar preocupado. Ele tenta formar um punho para nocauteá-los, mas está claramente em desvantagem em relação ao Hikaru e ao Alma, que facilmente destroem seu ataque. Os dois lançam um soco em direção ao Junho, e, quando ele pensa que conseguiu bloquear, Hikaru corre e finaliza o serviço com um último golpe. O Junho cai, fora de combate. Nesse momento, Hikaru e Alma acreditam que finalmente podem relaxar, mas, infelizmente, estavam errados. A cabeça de um corvo branco aparece, e tanto Hikaru quanto Alma acham que terão que lutar novamente. Porém, o homem garante que não está sendo pago para lutar contra eles neste momento. Ele quer levar o Junho e também pega o Sinus e o Dex, que pretende levar junto. Hikaru diz que não vai deixá-lo escapar com eles, e o homem se prepara para usar a força, mas o Junho o interrompe, dizendo que quer ser ele a derrotar Hikaru. Ele proíbe o homem de machucá-lo por enquanto. O homem concorda e devolve a mecha UD ao Hikaru, mas assegura que eles se encontrarão novamente um dia, e quando isso acontecer, Hikaru não poderá escapar tão facilmente. Um pouco mais tarde, Aki acorda em um hospital com Sinus e Dex reanexados a ela. Assim que descobre que foi Hikaru quem a salvou, uma onda de gratidão a invade, mas também a preocupação. Aki se encontra com Hikaru no telhado enquanto ele tenta costurar o Alma de volta em seu casaco. Ela se senta ao lado dele, e a atmosfera fica um pouco estranha. Para quebrar o gelo, Hikaru pergunta o que ela estava procurando na noite passada. Aki explica que estava em busca da pessoa que matou sua família, mas a única pista que tem é que o responsável é um portador de mecha UD do tipo quente. No entanto, ela descobre que Junho não foi o culpado. Reconhecendo que agiu impulsivamente devido à sua sede de vingança, Aki expressa sua gratidão por Hikaru tê-la salvado. Determinada a retribuir, Aki oferece-se para costurar o Alma de volta, mas, na verdade, ela é péssima em costura. Hikaru tenta impedi-la, mas, nesse momento, Meru entra trazendo alguns doces e mal interpreta a situação, pensando que algo romântico está acontecendo entre eles. Essa missão do Hikaru já começou bem. Primeiro dia oficial na equipe Arms e já está pendurado em cima de um caminhão de transporte, enquanto os colegas de equipe esperam de camarote ele colar no plano. Mas a coisa fica esquisita rapidinho. Dentro do caminhão, o EV é um cara gordinho, mas perigoso, tipo um lutador de sumo de filme de ação, socando um cientista sem dó. Os outros já estavam esperando a treta, então lembram o Hikaru. É só seguir o plano, moleque. Joga o EMP quando passar pelo intercâmbio ali na frente. Hikaru até tenta seguir o combinado, mas aí ele vê o sumo maltratando o mecha acorrentado, e aí, ele não aguenta, né? O que ele faz? Pega e causa um acidente gigantesco, virando o caminhão de cabeça para baixo.
Ele sai correndo, tentando se safar porque, claro, agora virou alvo. Mas o nosso amigo Sumo, ele não ia deixar barato. O homem joga o próprio caminhão para bloquear a fuga do Hikaru, e em meio à correria, manda mísseis no garoto. Hikaru desvia, mas aí o cara puxa um canhão de braço, pronto para transformar o menino em churrasquinho. Quando ele acha que vai virar cinzas, o T, colega da Arms, surge em alta velocidade com seu Mecha Carrax e resgata o Hikaru. Ufa, mais uma vez salvo por um tris. Alma pede desculpas pela confusão que causou, mas não tem muito tempo para lamentar, porque o Sumo logo rastreia eles e volta a atacar. Só que agora Aki chega na cena e manda o grandalhão pro chão. E nem esconde a decepção com a bagunça que Hikaru e Alma fizeram com uma missão simples. Ela manda o T tirar os dois dali antes que eles façam mais estrago. O Sumo até tenta levantar e nota que Aki tem 2 mechas, mas ele tá confiante com os 3 dele. Se acha o rei. Só que quando ele tenta acertá-la com um chute, ela segura ele com facilidade. Aí ele vai tentar um golpe especial, mas tá sem energia. O cara desmaia ali mesmo. Parece que brincar de mecha gasta uma energia que ele não tem. Olha só, controlar mais de um mecha ao mesmo tempo não é brincadeira, e precisa de um treino que, claramente, nosso Sumo de meia tigela não teve. O cara provavelmente nunca viu nem a porta de uma academia. Aqui dá uma olhada e já tem certeza de que ele não vai levantar tão cedo, então já aciona a equipe de resgate. Mas, enquanto ela dá as costas, surge um figurão novo com um mecha tipo verme aquecido. Sim, uma minhoca esquisitona, e dá um jeito no Brutamontes. Quando Aki percebe, o cara já tá em pé de novo, e mais forte do que antes. A situação dela complica rapidinho. Nesse momento, nosso herói Hikaru aparece e lança o Brutamontes pra longe. A Aki grita que mandou ele correr, mas Hikaru não consegue deixar de ajudar vendo ela em apuros. O grandão se levanta de novo e saca um canhão laser, mas, dessa vez, Hikaru e Alma estão prontos e desviam o ataque como se fosse nada. Daí ele tenta esmagar os dois com um caminhão, mas Hikaru sai ileso e, numa velocidade absurda, avança e nocauteia o cara com um só soco. Com a batalha finalmente encerrada, o Tani chega e parabeniza o Hikaru pelo excelente trabalho, dizendo que ele foi essencial para resgatar tantos mechas. Hikaru fica feliz com os elogios, mas Aki parece estar com a cabeça em outro lugar. Já de volta à base, ela entra no banho e começa a ter flashbacks da irmã e da promessa que fez de proteger a família, algo que ela sente que não conseguiu cumprir. Agora, o único que resta para ela é vingá-los. Fora do banheiro, o cientista que Aki pediu ajuda espera impaciente, mas, quando ela sai toda molhada pós-banho, o cara fica sem reação, gaguejando e dizendo que só veio dar o relatório que ela pediu. O cientista manda real, não conseguiu arrancar nada de útil do Brutamontes que eles capturaram. E pior, ele checa os mechas do cara e nenhum deles é do tipo verme. Só que Aki lembra muito bem que viu uma minhoca metálica ajudando o grandão a voltar ativa, então tá rolando algo estranho. O cientista, que já tá sabendo da história de vingança da Aki, promete que vai ajudar ela com tudo o que ele tem. Ele até tenta convencer Aki a depender mais dele do que do Hikaru, mas, quando termina o discurso motivacional, ela já sumiu e foi atrás do Hikaru. Enquanto isso, na casa do Hikaru, o Alma acorda e percebe que os dois dormiram demais. Ele tenta puxar o Hikaru da cama pelos calcanhares e até oferece ajuda para ele trocar de roupa. Aí, do nada, Aki invade o quarto pela janela e, sem paciência, já avisa que vai ajudar ele a se arrumar. E a oferta dela? Totalmente sem discussão. Na escola, os alunos estão numa euforia só porque dizem que um novo aluno transferido, super rico, vai chegar. Todo mundo tá curioso para ver quem é. A porta se abre. E quem aparece? Aki, segurando o Hikaru todo desajeitado e com a roupa pela metade. A galera fica em choque, já imaginando o romance rolando, e a Meru já tá viajando em 1000 teorias. Mas aí a Aki coloca o Hikaru de volta no chão e avisa que o novo aluno vai ser apresentado logo mais. E, sem ninguém esperar, toca o sistema de som da escola, chamando o Hikaru para subir no telhado. Ele e a Aki vão até lá e dão de cara com o Jun, que já está esperando por eles. Só que, mal ele aparece, a Sinise e o Dex atacam o cara, lembrando que ele aprontou com a Aki da última vez. Mas o Jun nem se abala e defende o golpe com seu mecha, já irritado por estarem atrapalhando. Ele até se prepara para dar o troco, mas antes de qualquer coisa, recebe uma mensagem de Totó, o líder dos White Ravens. O Totó foi bem claro com o Jun. Ele só poderia frequentar a escola se prometesse não usar o mecha por lá. Mas olha ele já quebrando a promessa. O Jun tenta argumentar que foi Aki quem começou a briga, mas o Totó não quer saber de desculpas, então ele é obrigado a recolher o mecha e se render. A Aki, claro,
tá louca pra dar um socão nele, mas o Hikaru pede pra ela dar uma trégua, já que o Jun claramente não quer mais brigar. O Jun ainda jura que vai roubar o braço de gatilho do Hikaru um dia, mas fica pra depois, pois o real motivo dele vir pra essa escola é Itaru, o cientista que criou seu mecha. Itaru avisou que o mecha precisaria de tempo para se adaptar ao corpo do Jun. Então, enquanto isso, ele decidiu ficar de olho no Hikaru, tentando descobrir o segredo que faz ele dominar o alma tão bem. E quando Jun desvendar esse mistério, ele planeja destruir o Hikaru e pegar o braço para si. O Hikaru, que já notou o Jun chamando o alma de braço de gatilho, pergunta se ele sabe alguma coisa útil sobre ele, já que o alma perdeu a memória. Mas antes que o Jun responda, Aki ataca de novo, achando que ele é perigoso demais para ficar vivo. Só que o alma e o Hikaru seguram a garota. Eles precisam das informações do Jun sobre o passado do alma. Enquanto rola essa tensão, o Jun começa a se afastar, mas não sem antes dar uma última provocada. Lembre-se, restrição de mecha só vale na escola. Se te encontrar na rua, não te deixo escapar. Mais tarde, a Aki e o Hikaru andam juntos pelos corredores, mas ela tá tão grudada nele que o Hikaru já tá perdendo a paciência. Ele tenta distrair a Aki com um bolinho de arroz imaginário, só para ganhar um espaço, mas ela gruda de novo. Depois de tentar várias estratégias, ele até usa seu almoço como distração, mas agora tá morrendo de fome. Enquanto pensa no que fazer, ele ouve a voz do Jun do nada. Jun lembra que perguntou pro Totó o que faz o Hikaru controlar o braço de gatilho sem treino, e o Totó ficou sem saber. Então, o Jun arrisca um palpite, talvez seja a comida dele. E, do nada, mostra o cartão preto e avisa que vai pagar o almoço do Hikaru para investigar o que ele come. Hikaru acha essa oferta meio suspeita, mas aproveita, já que também queria perguntar algo sobre o passado do alma. No entanto, mal eles começam a conversa e... pá! A Aki chega com um golpe de perna, cortando o papo e deixando claro que ela não vai deixar o Jun se aproximar do Hikaru tão fácil assim. A Aki, claro, aceitaria de boa um almoço grátis pago pelo Jun e já até tem um prato em mente. Um pouco depois, enquanto o Hikaru está no banheiro tentando ter um tempo sozinho, ele comenta com o alma que não sabe mais o que fazer com a Aki. Ela não deixa ele chegar perto do Jun nem por um segundo, mesmo sabendo que ele deve saber algo importante sobre o passado do alma. Do jeito que as coisas estão, o Hikaru nunca vai conseguir perguntar ao Jun sobre isso. Até que ele tem uma ideia. Como hoje é dia do torneio de esportes na escola, ele pensa em tentar falar com o Jun durante as atividades no campo. Mas quando o momento finalmente chega, o Jun sumiu do mapa. De repente, pá! O Hikaru leva uma bolada na cara, e o Jun, que estava observando tudo escondido em uma árvore, mal acredita na velocidade de reação ridiculamente lenta do Hikaru, considerando que ele possui o mecha mais poderoso. Em seguida, o Jun sente algo vindo em sua direção, desvia rapidamente, e o que acontece? A bola ricocheteia e acerta o Hikaru de novo, dessa vez derrubando ele de vez. O detalhe, foi Aki quem lançou a bola, mas ela queria acertar o Jun. Agora, com o Hikaru inconsciente, Aki aproveita a chance para realizar uma de suas fantasias, amarrando ele com uma fita e organizando uma disputa entre ela e o Jun para ver quem ficará com o Hikaru. Aki está mais que pronta para a briga, ainda guardando o rancor do Jun pelo que ele fez com ela antes, e o Jun, que nunca recusa uma boa briga, também topa. Como o Meru está lá assistindo, os dois concordam em resolver na base de uma luta justa, apenas com os punhos. Meru está se divertindo com todo o drama, enquanto Alma implora pro Hikaru dar um jeito de convencer Aki a desistir dessa luta, já que ele ainda precisa falar com o Jun. Hikaru pensa por um segundo e lembra de algo que talvez funcione: comida. Ele se levanta, ainda meio grogue, e grita que, se Aki deixar ele conversar alguns minutos a sós com o Jun, ele vai bancar um buffet à vontade para ela. A ideia de um banquete deixa Aki tentada, então ela acaba concordando e leva o Meru embora para dar privacidade ao Hikaru e ao Jun. Assim que ficam a sós, o Jun pergunta o que o Hikaru queria falar, e ele e o Alma começam a perguntar se o Jun sabe algo sobre o passado do Alma, já que o grupo Kagami parece estar obcecado em capturá-lo. O Alma explica que perdeu todas as memórias, e agora estão na esperança de que o Jun possa trazer alguma luz ao mistério. Jun percebe que Alma realmente não se lembra de nada e fica surpreso que o Trigger Army esteja com amnésia. Mesmo assim, ele decide ajudar. Conta que existem inúmeros registros do Alma nos arquivos do grupo Kagami, já que ele originalmente pertencia a eles. Para comprovar, Jun mostra uma foto de Alma ao lado de Akumo Kagami, o fundador do grupo e responsável por transformar a cidade no que é hoje. Hikaru e Alma ficam chocados ao verem a foto, mas Jun não consegue explicar muito além disso, pois a imagem foi tirada décadas atrás. Quando ele se despede, Aki está observando tudo de uma ponte, enquanto Meru continua amarrado ao seu lado. Então, Aki recebe uma ligação do cientista que mencionou antes,
que encontrou uma pista sobre o tipo raro de mecha que ela estava buscando. Um pouco depois, Hikaru e Alma vão até a biblioteca da cidade para investigar sobre Akumu Kagami. Alma não entende por que as pessoas parecem adorar tanto o grupo Kagami, considerando as coisas terríveis que fazem. Hikaru concorda que as ações recentes deles foram horríveis, mas explica que, para a população, o grupo Kagami fez muito para melhorar a cidade, então é natural que sejam vistos de forma positiva. Enquanto continuam pesquisando, eles encontram um retrato de Akumu Kagami, e Alma acaba se emocionando, com lágrimas robóticas caindo, pois sente que Akumu é importante para ele, mas não consegue se lembrar do motivo. Em outra parte da cidade, Tani acabou de ser capturado pelo usuário do mecha tipo quente, e aqui chega primeiro na cena, mas, antes que ela possa fazer algo, o mecha arranca Kahix, o núcleo de Tani, do seu corpo. O usuário do mecha então lança Tani contra Ki, segurando Kahix, o esmaga até que ele se despedaça completamente. Aqui, Sinis e Deck ficam furiosos e atacam o usuário, mas ele desvia rapidamente e, a uma certa distância, lança algo no buraco que ficou no corpo de Tani, transformando-o em um tipo de marionete para lutar contra Ki. Enquanto isso, o usuário tipo Quente tenta fugir. Aqui se encontra em uma encruzilhada. Ela quer garantir que Tani esteja bem, mas a urgência de capturar o usuário do mecha tipo Quente é ainda maior. Sem pensar duas vezes, ela desativa Tani e arranca o dispositivo de controle quente que o dominava. Enquanto isso, Hikaru recebe uma ligação sobre o estado de Tani e corre para verificar, encontrando-o inconsciente no beco. Tani é levado de volta para a base e, graças à rápida intervenção de Hikaru, ele deve conseguir se recuperar. Mas para Kahix, infelizmente, não há como salvá-lo. Mesmo sendo formas de vida mecânicas, os Meowth ainda morrem da mesma forma que os humanos, e isso é irreversível. Originalmente, os Meowth vieram de uma dimensão diferente em busca de Ordella, o progenitor de todos os Mecha UD. Com a ajuda de alguns humanos, eles conseguiram localizá-lo, mas durante um experimento para despertá-lo, um acidente aconteceu. Como resultado, Alma foi forçado a usar toda sua energia para selá-lo, o que provavelmente causou sua perda de memória. O segredo para acessar Ordella está nas memórias esquecidas de Alma e, dependendo de quem conseguir pôr as mãos nele, o destino do mundo pode estar em risco. Quando Akin se encontrou com Akin, ele soltou a bomba. A usuária do tipo quente que ela tá procurando ainda tá solta, fazendo farra por aí. A ficha dele caiu quando viu os relatórios de incidentes que falavam de alguém que estava desapoderando as pessoas de suas mechas, além da Junho. E olha, isso já tá rolando há meses. Aqui, com a raiva fervendo, agarra ele pelo colarinho e pergunta por que ele não contou isso antes. Mas, como um verdadeiro defensor do tribunal, ele se justifica, dizendo que ele também não sabia disso até agora. A única razão de ele ter descoberto foi porque ele deu uma de hacker e invadiu o banco de dados da Arms para ajudar aqui. Ela o solta, mas a pulga atrás da orelha dela é grande. Se essa informação estava lá por meses, isso significa que o Ali sabia de tudo e decidiu manter a boca fechada. Kim tenta acalmá-la, dizendo que o Alice provavelmente estava investigando os incidentes pessoalmente porque está monitorando isso há 8 anos. Justo nesse momento, um alarme toca, sinalizando que a usuária do tipo quente está nativa novamente. Aqui não perde tempo e sai disparada para dar uma surra na inimiga. Ela acaba encontrando a usuária quente em um estacionamento vazio e está pronta para se vingar pelos pais e pela irmã que foram pro Beleléu. Mas, quando se aproxima para atacar, ela dá uma boa olhada na cara da adversária e... pá! É a irmãzinha dela, a Fubuki. Quando Aki e Fubuki eram pequenas, elas jogavam com o Sinis e o Dex, mas Aki nunca entendeu a lógica dos jogos. Algumas lembranças depois, a mãe delas entra no quarto e chama Fubuki para fazer os experimentos. Normalmente, Aki teria que fazer isso, mas como estava com a perna machucada, a Fubuki foi no lugar dela. A Fubuki sai sorrindo, mas foi a última vez que Aki a viu. Daí, a próxima coisa que ela soube foi que a instalação pegou fogo e nem a Fubuki nem os pais foram vistos de novo, até agora. Aqui, Sinis e Dex não conseguem acreditar que a Fubuki ainda está viva. E a Fubuki tá tão feliz em ver Aki, mas do jeito que ela tá tossindo, dá pra ver que a saúde dela não tá lá essas coisas. A mecha quente dela aparece e, no segundo em que isso acontece, Sinis e Dex agarram e jogam a mecha na parede. Muitas perguntas ainda ficam no ar, mas por enquanto, eles têm que sair dali rápido, porque a arma está prestes a chegar na área. Os agentes chegam no estacionamento e, adivinha? Não tem nada além de uma rachadura na parede e um dos clipes de cabelo quebrados da Aki. Uau logo pensa, ela deve ter passado por aqui, com certeza. Do lado de fora, Aki ainda está segurando a mecha quente como se fosse um refém de um filme de ação e está determinada a arrancar as respostas que precisa. Ela pergunta se foi a mecha quem matou seus pais.
A Mecha tenta se explicar, dizendo que tudo foi um acidente, mas Sinise e Dex não deixam ela terminar, achando que ela tá só contando lorota. O Sini estava lá com a Fubuki no dia do incidente e se lembra bem da Mecha quente atacando todo mundo. O que ele não sabe é o porquê disso ter acontecido. A Fubuki, com a voz de quem tá implorando por um milagre, pede para Aki parar e diz que não foi culpa da Marilis que os pais delas morreram. A Fubuki se sente culpada e fica pedindo desculpas para Aki toda hora. A Marilis tenta consolar a Fubuki, mas tá claro que tem muito mais coisa nessa história do que eles imaginaram. Sinise e Dex pedem para Marilis contar exatamente o que rolou naquele dia fatídico. A Marilis começa a história dizendo que tudo estava tranquilo e a Fubuki estava feliz contando para a mãe sobre o jogo que jogou com Aki. O experimento era para ver se dava para amplificar o Arbitrium. Então, a Marilis e a mulher que ela estava trabalhando na época entraram na sala. Mas, no momento em que a Marilis olhou nos olhos da Fubuki, um fenômeno desconhecido aconteceu, fazendo os Arbitriums das duas começarem a vibrar como se tivessem entrado em um show de rock. A Marilis tentou parar a bagunça fazendo um contato com a Fubuki, mas isso só deixou tudo ainda pior. A Fubuki queria muito conversar com Aki sobre isso, mas nunca teve coragem, porque ela se sente culpada pela morte dos pais. A Marilis tenta confortar a Fubuki, garantindo que não foi culpa dela, mas, mesmo assim, Aki ainda culpa por tudo. Então, mesmo com os pedidos da Fubuki, Aki tá decidida a destruir a Marilis ali e agora. Mas com todo o estresse, a Fubuki desmaia. A Marilis está bem preocupada com isso. Aki acha que deveriam levar a Fubuki para o hospital, mas a Marilis diz que não adianta, porque depois do incidente, a Fubuki ficou com uma condição que a impede de produzir seu próprio Arbitrium. Parece que nenhum médico ou cientista da ARMS vai conseguir ajudar a Fubuki. Até agora, eles estavam apenas controlando os sintomas dela, mas nesse ritmo, a Fubuki não vai durar muito mais. Segundo a Marilis, só tem um jeito de garantir que a Fubuki sobreviva, e esse jeito vai ser mais complicado do que montar um quebra-cabeça de 1000 peças com uma venda nos olhos. Na manhã seguinte, quando o despertador do Hikaru toca, a Alma o acorda, porque essa é a hora que Aki costuma voar pela janela dele. Mas adivinha? A janela ainda está intacta. Ao invés do costumeiro espetáculo de acrobacia, Aki toca a campainha da porta da frente. Hikaru e Alma logo ficam com a pulga atrás da orelha, porque Aki nunca usa a porta da frente. Mas parece que ela não quer falar sobre isso, então o Hikaru resolve não insistir. Nesse momento, a Maru aparece correndo, com uma ideia brilhante na cabeça. Como tem uma prova importante chegando, ela sugere que todos façam uma sessão de estudos em grupo, incluindo a Jun, que tem estado espionando o Hikaru desde lá do canto. Ela se aproxima dele e pergunta se ele quer participar da turma de estudos. Mas a Jun diz que não vai entrar numa sessão de estudos boba, porque ele não veio para essa escola para aprender, e sim para ser o rei da balada. A Maru ignora totalmente a declaração da Jun e grita para perguntar ao Hikaru se eles podem fazer a sessão de estudos na casa dele. Hikaru pensa na ideia por um segundo. Embora goste de passar tempo com a Maru, ele já sabe que Aki e a Jun vão acabar se esbarrando e se estranhando como se estivessem em um ringue de boxe. Ele tenta desviar a Maru dessa ideia, mas a Maru é insistente e pede para Aki dar uma força nessa. Aki educadamente recusa, mas a Meru tenta convencê-la dizendo que essa é uma ótima oportunidade para ir na casa do Hikaru. Mas, vamos lá, Aki vai para a casa dele todo dia. Não tem nada de especial em fazer uma sessão de estudos lá. Então, ela se despede e sai andando, enquanto Hikaru a segue, percebendo que algo não está certo. Mas a Aki se recusa a contar qualquer coisa. De volta a Arms, uma das cientistas está ficando impaciente com a falta de informações, então ela se dirige até a estação de trabalho do Ken e pergunta se ele tem alguma informação sobre Aki, já que ela não aparece na HQ há um bom tempo. O Ken inicialmente finge que não sabe de nada, mas depois de um pequeno persuasão um tanto violenta, ele admite que ele pode ter alguma coisa a ver com a situação da Aki. Enquanto isso, a Aki está sentada ao lado da irmã doente, enquanto a Marilis explica como tem conseguido sobreviver até agora. Como a Fubuki não consegue gerar seu próprio Arbitrium, a Marilis tem sugado o Arbitrium de outros usuários de Mecha e alimentado a irmã com isso. Mas, aparentemente, a doença da Fubuki está avançando mais rápido do que a Marilis consegue dar conta. A situação está crítica e quase não resta tempo antes que a condição da Fubuki fique ainda mais grave. Então, a Marilis insiste para Aki fazer o que for preciso para garantir que a irmã sobreviva. E, adivinha? A única forma de garantir a vida da Fubuki é tirando a vida do Hikaru. Que reviravolta, hein? Ao mesmo tempo, em toda a cidade, todos os usuários de Mecha que a Marilis infectou, tanto da ARMS quanto do Kagami Group, começam a ter ataques violentos do nada. A Alice parece ter uma ideia do que pode estar causando isso.
Todos os agentes da ARMS disponíveis recebem ordens para sair e conter os usuários de Mecha que estão fora de controle, e o Kagami Group recebe ordens semelhantes. Mais tarde, naquela noite, a Mel, o Jun e o Hikaru estão indo para a casa dele para estudar. Mas, enquanto caminham, o Hikaru recebe uma mensagem da Alice e tem que cancelar a sessão de estudos, correndo na direção oposta. Um tempinho depois, ele chega na HQ da ARMS e a Alice pede desculpas por chamá-lo em cima da hora, mas precisa da ajuda dele com um problema. Parece que dezenas de usuários de Mecha de repente perderam o controle e a Alice acredita que a culpada pode ser a usuária de Mecha do tipo quente. Além disso, ela tem um vídeo da Ki fazendo contato amigável com essa usuária quente, então ela suspeita que a Ki pode estar envolvida nisso de algum jeito. E se ela estiver certa, isso significa que a Ki traiu tanto a humanidade quanto a Mecha. Por enquanto, a Alice quer capturar a Ki e trazê-la para interrogatório, mas ela é uma poderosa usuária de Mecha, então eles podem ter que usar força para detê-la. A Alma e o Hikaru não conseguem acreditar que a Alice está suspeitando da Ki, sendo que ela é uma das camaradas deles. Mas, vamos lá, não dá para dirigir uma organização só com sentimentos. A única razão pela qual a Ki se juntou a ARMS foi porque seus objetivos estavam alinhados com os deles. Mas se os objetivos dela mudaram, não tem nada que impeça ela de trair eles. O Hikaru se recusa a aceitar que a Ki faria uma coisa dessas, então ele sai correndo para encontrar ela antes que a Liz o faça, para descobrir o que está pegando. Essa é a ideia, pelo menos. O Ken logo aponta que o Hikaru não faz a menor ideia de onde encontrar a Ki, e é aí que ele entra com a solução perfeita para rastrear a Ki. E adivinha? Envolve um cara que o Hikaru reconhece. É o Warner, aquele que tentou matá-lo alguns dias atrás. E tá claro que o Warner não quer estar ali, mas ele não tem muita escolha na situação. Antes de começarem a discutir como encontrar a Ki, o Mecha do Warner aparece e começa a pedir desculpas profusamente pelas ações do Warner no outro dia. O Hikaru fica confuso, porque achava que o Mecha do Warner ia estar sob controle, mas depois que ele foi capturado, a ARMS conseguiu tirar as algemas e libertar o Karu. O Ken não estava muito afim de ter o Kajaru de volta com o Warner, mas não tinha ninguém mais que pudesse ajudar. E o Kimaru queria muito fazer isso. O Kimaru planeja ensinar ao Warner o que significa lutar por justiça, e ele vai garantir que o Warner aprenda, mesmo que tenha que bater a ideia na cabeça dele. Ele obriga o Warner a se ajoelhar, pedir desculpas e jurar que o Hikaru e a Alma vão ser úteis na missão deles pela cidade. Enquanto isso, o Kimaru tá lá, focado em rastrear a Ki, mas o Warner fica reclamando que quer ir para casa. O Kimaru fica irritado e grita para ele trabalhar mais duro para se redimir. O Hikaru e a Alma já estão começando a se perguntar se essa é mesmo a melhor opção para encontrar a Ki, mas o Kimaru garante que é só uma questão de tempo até eles encontrarem a Ki, já que ele está usando o sonar acústico para rastrear o Arbitrium dela. Justo nesse momento, o Hikaru é atacado por trás, e o Kajaru puxa ele para longe. O responsável pelo ataque, o Junho, ele tá cansado do Hikaru ficar fugindo dele, então declara que não vai sair do lado do Hikaru até descobrir o segredo por trás do poder dele. Se o Junho vai ficar grudado neles de qualquer jeito, a Alma pergunta se ele está disposto a ajudar a procurar a Ki. Mas o Junho nunca gostou da Ki mesmo, então por que ele ajudaria? Se não quer ajudar a procurar a Ki, para convencê-lo, a Alma diz que vai contar um monte de segredos do Hikaru na sessão de estudo se ele ajudar. O Junho, com certeza, não consegue resistir a essa tentação e concorda. E logo a notícia chega ao irmão do Junho, que tá tipo, o que o meu irmão tá aprontando agora? Ele informa que o Junho decidiu ajudar a procurar a Ki e pergunta se deve enviar alguém para ficar de olho nele. Mas o irmão do Junho, nem aí pro bem-estar dele, responde que a empresa é mais importante, então ele não vai desviar nenhum pessoal para monitorá-lo. Enquanto isso, o Kajaru finalmente rastreou o Arbitrium da Ki até um estacionamento. Ele está recebendo um sinal forte e acredita que a Ki deve estar por perto. Mas quando ele chega na fonte da assinatura de Arbitrium, ele se depara com a Ki, e a cara dela tá tão séria que parece que ela tá realmente prestes a seguir o conselho da Marilis, se isso significar salvar a irmã dela. Hikaru e Alma estão super preocupados com a Ki e começam a perguntar se ela se meteu em algum rolo com a guerra, como Al acabou de sugerir. Mas, antes que eles possam terminar o interrogatório, a Ki já corta o papo e manda Hikaru ir com ela. Hikaru, sempre bonzinho, diz que tudo bem, ele confia nela, mas que quer uma explicação sobre o que está acontecendo. Aparentemente, a Ki ignora completamente a parte sobre confiança e explicação e, sem pensar duas vezes, pula para cima dele e tenta atacar. Completamente desprevenido, Hikaru leva um baita susto e quase é nocauteado. Mas antes que a Ki consiga finalizar, Junho entra na frente para defender. Ele ainda não vai muito com a cara de Hikaru,
mas já prometeu que se alguém vai acabar com ele, vai ser ele mesmo. Então não vai deixar Aki roubar essa glória. Aki tenta chutar Junho para chegar até Hikaru, mas ele é bem mais forte e, em questão de segundos, já a tem totalmente imobilizada. Hikaru, por sua vez, chega por trás de Junho e pede para ele soltar Aki imediatamente. Claro, ela tentou derrubar ele, mas Hikaru tem certeza de que ela tem um bom motivo. Ele pede que ela se acalme e o escute. Ele não faz ideia do que ela está passando, mas quer ajudar se ela explicar o que está pegando. Aki hesita em dizer qualquer coisa, até que Shinize e Dex revelam que a irmã de Aki ainda está viva, mas está doente por falta de Arbitrium e precisa de uma tonelada disso para sobreviver. Aki, então, anda quebrando a cabeça em busca de um jeito de salvar a irmã. Segundo Emis, já que Hikaru foi capaz de despertar alma, ele talvez tenha Arbitrium suficiente no corpo para curar Fubuki. Mal o nome Amorus é mencionado e Junho já cai na risada, porque ele sabe exatamente o que está acontecendo. O grupo Kagami tem arquivos completos sobre Amaryllis, e eles têm certeza de que essa figura provavelmente sequestrou Fubuki e está controlando ela. Shinize e Dex não acreditam nem um pouco em Junho e já começam a gritar com ele. Hikaru interrompe, dizendo que ainda está disposto a ir com Aki, afinal de contas, eles são amigos. Aki até fica surpresa, já que é a primeira vez que Hikaru a chama de amiga. Nesse meio tempo, Allen lembra a todos que eles ainda têm um rodízio para ir depois disso tudo, então é melhor resolverem logo para poder levar Aki também. Junho fica frustrado, porque parece que ninguém. Junho fica incrédulo, dizendo que Amaryllis está tentando passar a perna neles, mas ninguém parece ouvir. Ele recusa-se a deixar Hikaru ir, mas Hikaru se desvencilha, dizendo que Junho não tem o direito de pará-lo. Hikaru se vira para Aki, estendendo a mão para ela e oferecendo ajuda para salvar Fubuki. Mas, ao se lembrar de como Hikaru sempre foi legal com ela, Aki percebe que não consegue sacrificá-lo como tinha planejado. Em vez disso, diz que não precisa da ajuda dele, deve haver outros jeitos de salvar Fubuki sem envolver estranhos nos dramas de sua família. E para fechar com chave de ouro, ela ainda manda um "ah" e não vai achando que somos amigos, tá? Antes de sair para encontrar Fubuki. Hikaru fica meio perdido, mas Junho só pensa que Aki é tonta por não perceber o óbvio, que Amaryllis é o próprio capeta. Enquanto isso, os dois cientistas estão dando o máximo para descobrir alguma pista sobre Aki e acabam achando os arquivos sobre Amaryllis no banco de dados do grupo Kagami. Descobrem que Amaryllis teve um piti num belo dia, saindo do controle e causando a morte de todo mundo envolvido no experimento, incluindo Fubuki. Eles têm quase certeza de que Amaryllis está por trás de tudo isso, mas não entendem porque ela resolveria dar as caras justo agora, depois de tanto tempo. Eles não têm muitas pistas, mas acham que podem encontrar algo se analisarem a leitura labial do dia em que Aki encontrou aquele cara misterioso da guerra. Enquanto isso, Aki volta para Fubuki e Amarus, mas, quando Amaryllis vê que Hikaru não está com ela, ela se choca e pergunta o que está acontecendo. Aki explica que não quer envolver pessoas de fora nos problemas da família, então acha que elas devem encontrar uma solução por conta própria. Porém, Fubuki não perde tempo e já começa o show de drama, acusando Aki de se importar mais com seu amigo Ruka do que com a própria irmã. Diz que, se Aki realmente a amasse, não teria problemas em sacrificar Hikaru. Já que Aki não está disposta a fazer isso, Fubuki pergunta se ela vai abandoná-la e deixá-la morrer, exatamente como daquela vez. Sério, alguém chama os bombeiros para apagar o incêndio de tanto gás ligging. Mas Aki, cega pelo amor de irmã, nem percebe o veneno. Tem algo estranho no comportamento de Fubuki, então Aki, com altruísmo inesperado, se oferece para virar a bateria de Arbitrium dela no lugar de Hikaru. Enquanto isso, Alma está tentando convencer Hikaru a ir atrás de Aki, mas ele acha que não tem o direito de se meter nos problemas dela. Afinal, ela foi bem clara dizendo que não queria ajuda e, além disso, o desejo de vingança dela é algo que ele nunca conseguiria entender, então ele prefere ficar de fora. Junho, que estava quietinho na dele sem dar a mínima para o que acontecesse com Aki, de repente se interessa ao ouvir Hikaru dizer que não quer se meter no caminho dela. Isso faz Junho se lembrar de um momento em que sentiu o mesmo em relação ao próprio irmão, e, do nada, ele vira o maior incentivador de Hikaru. Ele agarra Hikaru pela gola e dá um sermão, para de se fazer de coitado e decide logo, você vai deixar Aki ir ou quer ficar ao lado dela? Diante desse ultimato, Hikaru admite que ainda quer salvar Aki. Esse empurrãozinho é tudo o que ele precisava para finalmente tomar uma decisão. Sim, ele pode ser um estranho na situação da Aki, mas Alma lhe diz que o que realmente importa é o que ele sente. Hikaru é o tipo de pessoa que não consegue ignorar quem está em apuros, então decide ajudar Aki. Agora que está tudo decidido, Alma pede ajuda para Vner e Keijimaru para rastrear Aki novamente. Vner fica feliz em ajudar,
mas Keijimaru só quer saber de ir para casa. Enquanto isso, de volta à base do time de Aki, Kim finalmente descobre que a tal usuária misteriosa é, na verdade, a irmã da Aki. Mas nada disso faz sentido para ele, já que os registros mostram que Fubuki deveria estar morta. E ainda tem mais. Por que raios ela só apareceu agora? Nesse momento, Al se materializa atrás de Kim do nada, explicando que a Marilis deu as caras porque está atrás do Arbitrium de Hikaru. Kim quase pula de susto, tanto por perceber que Al estava ali o tempo todo quanto por descobrir que ele já sabia tudo sobre a Marilis. Al explica que a Marilis saiu do esconderijo quando percebeu que a alma havia despertado e ele estava tentando resolver tudo discretamente antes que virasse um problemão. Ele só não esperava que Aki fosse se envolver tanto assim, e muito menos que descobrir que sua irmã morta estava sendo controlada pela maligna Marilis fosse tão complicado. Mas a descrição dele acabou deixando Aki ainda mais no meio do caos. A Marilis está frustradíssima que Aki não trouxe Hikaru, mesmo depois de todo o esforço que ela fez para bancar a irmã carinhosa. Ela então decide largar a encenação e resolve que vai se livrar daqui de uma vez, usando seus bonecos. Aki começa a perceber que a verdadeira Fubuki jamais agiria daquele jeito, e a Marilis, debochada, a chama de idiota por demorar tanto para sacar. A Marilis ataca usando suas marionetes, e Aki até se defende bem. Mas, num truque baixo, a Marilis volta a fingir que é Fubuki, pegando Aki desprevenida para poder agarrá-la e imobilizá-la. A Marilis queria continuar usando o corpo de Fubuki por mais um tempinho, mas, já que Aki está por perto, por que não pegar o dela também? Enquanto seus asseclas Tines e Dex seguram Aki, a Marilis percebe que ela hesita em reagir com tudo, pois não quer ferir Fubuki. E é aí que a Marilis resolve jogar sujo, lembrando Aki do momento em que, tempos atrás, ela tomou o corpo da Fubuki pela primeira vez, enquanto os pais das duas faziam de tudo para salvar a filha. A Marilis revela que, na ocasião, ela matou os pais de Aki e Fubuki com suas próprias mãos para garantir que ninguém iria separá-la de sua marionete perfeita. Aki fica devastada com essa revelação, e a Marilis já se prepara para finalizá-la e tomar seu corpo. Mas, no último segundo, Hikaru e Junho arrombam a janela e jogam a Marilis no chão. Aki grita com Hikaru, dizendo que ele não deveria estar ali, afinal, a Marilis está atrás dele. Mas Hikaru responde que não se importa com o perigo, ele veio para salvar sua amiga. Agora que seu alvo principal está na sala, a Marilis se levanta e tenta agarrar Hikaru. Mas Junho a interrompe, dizendo que ele é o único que vai encostar no Hikaru, se alguém for encostar. Aki tenta fazer Junho parar, preocupada que ele acabe machucando Fubuki, mas ele não está nem aí para o bem-estar dela. Ele está ali só para garantir que a Marilis não mate Hikaru. A Marilis, irritada, agarra Junho e o joga de lado para tentar chegar até Hikaru, mas ele insiste em segurar a vilã com seu mecha, mesmo que seja uma versão de quinta categoria em comparação com os poderes dela. A Marilis só ri da audácia, achando hilário que Junho realmente acha que pode vencê-la com um mecha genérico, que é basicamente uma cópia barata dela mesma. A Marilis acha irônico que um fracassado como Junho tenha um mecha tão meia-boca. Junho, claro, fica ofendidíssimo, mas, antes que possa responder, a Marilis simplesmente tapa sua boca e volta a atacar Hikaru. Alma tenta bloquear o ataque, mas percebe algo estranho. Parece que a cada golpe de Marilis, ele sente suas forças sumirem. Se a Marilis pode absorver poder enquanto ataca, a luta vai ser complicada. Tentando ajudar, Aki se coloca entre Hikaru e a Marilis. A Marilis a provoca, perguntando se ela ainda acha que tem o direito de proteger Hikaru depois de tudo o que aconteceu. Mas Aki não está protegendo Hikaru como uma guarda-costas agora. Ela o protege porque se importa com ele. Só que isso é ótimo, mas inútil, porque enquanto a Marilis estiver usando o corpo de Fubuki, Aki não pode fazer nada sem arriscar a vida da própria irmã. A Marilis sabe disso e aproveita a chance para capturar Aki, deixando Hikaru na defensiva. Ele até se segura bem, mas a Marilis não é boba. Começa a usar Aki como escudo humano. Enquanto Hikaru hesita, a Marilis o atinge com um de seus tentáculos, furando como um espetinho, e começa a drenar sua energia de Arbitrium. E, como ela suspeitava, Hikaru tem o mesmo tipo de Arbitrium poderoso de 100 anos atrás. Alma observa tudo isso com um olhar perplexo, como se algo realmente importante tivesse acontecido há um século. Percebendo a cara de confusão dele, a Marilis deduz que os boatos sobre Alma ter perdido a memória são verdadeiros, o que a deixa furiosa, e ela continua esfaqueando Hikaru por pura frustração. Agora que finalmente conseguiu as mãos no Arbitrium de Hikaru, a Marilis já não precisa mais de Aki. Sem cerimônia, ela começa a estrangulá-la, mas enquanto Aki luta por ar, algo muda em Hikaru. O corpo dele começa a transbordar de Arbitrium. A Marilis fica em êxtase, achando que encontrou a fonte de energia dos sonhos.
Mas Hikaru e Alma continuam carregando o Arbitrium até sobrecarregar o sistema de Amaryllis, e, enquanto ela está distraída com excesso de energia, Hikaru e Alma conseguem libertar Aki. Uma explosão de luz ilumina o local, e quando a poeira baixa, Hikaru, Aki e Junho estão todos no chão, finalmente livres da ameaça de Amaryllis, por enquanto. Quando a poeira finalmente assenta, Aki, Hikaru e Junho estão caídos no chão, meio desnorteados e sem entender direito o que aconteceu. Mas uma coisa é certa para Junho. Ele não vai deixar barato o que Amaryllis fez com ele. Determinado, ele se levanta, agarra Amaryllis com seu mecha e começa a tentar arrancá-la do corpo de Fubuki. Amaryllis luta para se manter, mas a pura teimosia de Junho é tanta que ele encontra a força necessária para separá-la de Fubuki. Quando Fubuki finalmente retoma o controle do próprio corpo, Aki suspira aliviada ao ver sua irmã bem. Mas, claro, Amaryllis não vai embora sem uma última cartada. Mesmo sem Fubuki, ela ainda tem seus outros fantoches à disposição e tenta capturar Aki. Só que agora, sem usar a irmã dela como escudo humano, é fácil para Aki contra-atacar. Em seguida, Hikaru assume a liderança, e com a ajuda de Alma, eles finalmente conseguem derrotar Amaryllis. Mas, como boa vilã dramática, Amaryllis deixa uma última revelação. Ela culpa a Alma pela morte de Ukumo Kagami. No dia seguinte, tudo volta ao normal. Aki faz sua entrada triunfal pela janela recém-reparada de Hikaru, e os dois seguem para a escola juntos. No caminho, Aki se desculpa por todo o problema que causou, mas Hikaru diz que não precisa se preocupar, afinal, é para isso que amigos servem, ajudar nas horas difíceis. Aki aproveita o clima de camaradagem e pede mais um favor. Ela quer que Hikaru a ajude a estudar. Ele não entende porque ela quer estudar agora, já que perdeu todas as provas, mas Aki explica que quer aprender para ajudar Fubuki a recuperar os 8 anos de estudo que perdeu. Fubuki, agora em fisioterapia para se acostumar novamente com o próprio corpo, está em boas mãos, e Aki decide que continuará na organização para proteger Hikaru 24 horas por dia. Hikaru até gosta da ideia de ter Aki por perto, mas ressalta que ela não precisa segui-lo tanto assim. Enquanto isso, no laboratório do grupo Kagami, os cientistas finalmente terminam de construir um portal que leva ao mundo dos mechas UD. O plano é assumir o controle de todos os mechas ainda dormentes, mas para ativar o portal, eles precisam da lendária Ordela, e o único que pode ativá-la é a Alma. E eles estão dispostos a usar tudo o que tiverem para capturá-lo. No dia seguinte, no caminho para a escola, os amigos de Hikaru estão escondidos atrás de uma esquina, espionando. 2 sujeitos super suspeitos aparecem e começam a importunar ele e Aki. Surpresa! Esses 2 são agentes da organização Arms. Vieram como reforço para proteger Hikaru, já que Aki está falhando miseravelmente nessa missão. Aki, sem escolha, tem que aceitar a ajuda deles porque a ordem veio direto dos chefões da Arms. Enquanto isso, Kazuva, que estava por perto, percebe Hikaru. Ele perdeu seu mecha e foi rebaixado à vigia depois de fracassar em capturá-lo, mas agora acha que pode recuperar sua honra. Ele tenta prender Hikaru, mas Aki não dá chance. Agarra Hikaru e pula de uma ponte, direto no teto de um caminhão em movimento. O motorista nem percebe que 2 adolescentes aterrissaram no caminhão e segue dirigindo tranquilo. Hikaru, já cansado, lamenta o dia começar assim. Aki pede desculpas por estragar a vida normal dele, mas Hikaru manda tá de boa, tamo junto nessa até você recuperar sua memória. Antes de Aki poder dizer algo importante, eles são interrompidos por Shinize e Dex, que estavam discutindo se mel ou geleia é melhor no café da manhã. E estavam tentando preparar o café para Hikaru e Aki. Mas aí Hikaru nota um pequeno detalhe. O caminhão está indo na direção oposta da escola. De repente, o caminhão para, e o motorista é apagado com um dardo tranquilizante. Um grupo de bandidos da organização Kagami chega para capturar Hikaru, liderado por uma gótica com estilo chamada Lua e um cara novo no pedaço. Lua, que claramente queria terminar logo com isso, ativa sua metralhadora de espinhos mecânicos e começa a disparar no caminhão. Aki puxa Hikaru para trás do caminhão enquanto o pobre motorista provavelmente não sobrevive a essa rajada de espinhos. E agora? O caos só está começando. Aki manda Hikaru ir para a escola para não levar falta, e Hikaru, na base do tanto faz, começa a correr. Mas, claro, as coisas nunca são fáceis. Kazuva aparece bloqueando o caminho. Enquanto isso, Oyama e Kayano, que poderiam ajudar, estão sendo segurados pelos amigos de Hikaru por causa de um mal-entendido. Ou seja, nada de reforços por agora. Kazuva insiste que vai capturar Hikaru para recuperar sua moral, mas o novato da 3ª divisão aparece, pula no caminhão e diz que vai cuidar disso. E aí vem o plot twist. Kazuva percebe que o mecha do novato é o mesmo que tiraram dele quando foi rebaixado. O cara fica maluco.
Antes que o novato consiga atacar Hikaru, Kazuva parte para cima e começa uma luta de quem pega o brinquedo de volta. No meio da confusão, Aki lembra Hikaru que ele tem que chegar na escola. Hikaru corre de novo, mas dá de cara com o novato desmaiado no caminho. Ele vira para trás e vê que Kazuva conseguiu recuperar o mecha. E agora? Ele tem que lidar com isso também. Enquanto isso, Aki tenta pegar a Lua de surpresa, mas ela escapa por pouco e quase consegue dar o golpe final com sua Minigun de espinhos. Só que ela dá um passo errado, tropeça e cai em cima de Kazuva. Começa um bate-boca. Ela xinga ele por atrapalhar. Ele devolve dizendo que o tapa-olho dela é o drama demais. Quando finalmente se levantam, Kazuva volta a atacar Hikaru. Só que Hikaru e Alma entram no modo batalha, desviam do chicote dele, pegam a corrente e jogam Kazuva direto em cima da lua. Os dois caem no chão em uma posição super constrangedora. Aki, sem perder tempo, aparece por trás e dá um jeito neles. Vendo que sua equipe foi completamente humilhada, o chefe da divisão decide que já trabalhou demais por hoje. Ele manda alguém buscar o novato e a lua, se der, e vai embora sem se preocupar muito com o resto. Trabalho em equipe? Pra quê, né? Enquanto Aki e Hikaru estão amarrando todo mundo, Alma, com cara de quem está com um segredo, começa a falar algo importante para Hikaru, mas Aki interrompe pedindo ajuda. Ela ficou toda enroscada, tipo Fushiko de esconde-esconde. Enquanto Hikaru tenta desatar o nó, que parecia mais difícil que resolução de equação, Kazuva, do nada, se levanta e tenta um golpe por trás. Alma, com seus reflexos de gato, bloqueia, mas isso não impede Hikaru de cair de cara no chão e desmaiar. Quando Hikaru acorda, tudo está resolvido. O grupo Kagami foi amarrado e está ali, quietinho. Mas Alma está com aquele peso na consciência, achando que foi ele que fez Hikaru se machucar. Hikaru, tentando aliviar, diz que não é culpa dele, mas Alma, com aquele drama todo, acredita que Hikaru ficaria melhor sem ele. Hikaru, confuso, percebe que Alma tem algo guardado. Ah, então você já recuperou suas memórias? Alma confirma, mas Hikaru, perdido, pergunta, por que você não contou antes? Alma, como bom mestre do silêncio, responde que não precisa se meter e começa a rastejar para longe. Aki, normalmente, iria atrás dele para proteger, mas, como Alma tem essa habilidade de não ficar longe de Hikaru, ela acha que não tem muito risco, até perceber que ele está fugindo rapidinho. O cara é mais rápido que o Wi-Fi da vizinhança e desaparece de vista em segundos. De volta a Armes, Alice conta para Hikaru que Alma deve ter recuperado as memórias após o contato com a Emiris. E, surpresa! Alma não só tem as memórias de volta, como também uma habilidade secreta. Ele pode produzir seu próprio Arbitrium, o que é, né, tipo uma super energia de herói. Fist explica que mantiveram isso em segredo porque, se ficassem falando das memórias traumáticas de Alma, ele ia virar um zumbi da inatividade. Agora, a missão é encontrar Alma, que parece ter virado um ninja hiperativo. Alice, com cara de quem já tinha planejado tudo, manda todo mundo ficar de olho em Alma, mas quando Hikaru fala que quer ajudar, Alice solta bomba. Agora que o Alma pode andar por aí sozinho, você não é mais necessário. Pode voltar para sua vida normal. Hikaru e quem ficam tipo oi, sem saber o que fazer com essa informação. Quem até tenta dar uma de otimista, dizendo que isso é bom, porque significa que Hikaru pode voltar à sua vida normal, como se fosse tão fácil assim. Mas Hikaru, com aquele jeitinho teimoso, responde, nada feito. Eu não vou voltar a ser um civil depois de tudo o que passei com o Alma. Aí, não tem jeito, né? Alice e Fist acabam cedendo e resolvem contar tudo pra ele. Agora, prepare-se para o flashback épico. Lá no Mecha World, a situação estava crítica. O planeta estava quase sem Arbitrium, e os Mecha-Uds estavam indo pro brejo. Alma, Fist e mais um amigo partiram em uma missão épica para encontrar o lendário Ordel, que poderia salvar o planeta. Mas, no caminho, eles ficaram sem energia e quase viraram estátuas. Sorte deles que chegaram à Terra antes disso. Naquela noite, Yakumo Kagami, com toda a sorte do universo, estava por perto. Ele viu uma luz brilhante vindo da direção das minas da família e foi investigar. E adivinha o que ele encontrou? Alma! Só que, como todo bom anime, o destino não foi tão simpático, e logo depois aconteceu um Kaven, não sabemos o que é, mas parece grave. O que poderia ter matado Yakumo, acaba virando uma fusão épica entre ele e Alma. Fist, por sua vez, se fundiu com o irmão mais velho de Yakumo, Suiko, que, por coincidência, estava com uma doença ligada ao Arbitrium. Então, Suiko decidiu embarcar nessa missão para encontrar o Ordel e, quem sabe, se curar. Yakumo também topou a missão porque, convenhamos,
Parecia uma aventura incrível. Eles foram em busca do Ordel e, depois de muita caminhada e pesquisa, finalmente encontraram. E Akumo, claro, estava com aquele pressentimento de que algo estava muito certinho, e começou a desconfiar. Mas Suiko, com toda a confiança do mundo, dizia que as coisas estavam indo maravilhosamente bem. O que, obviamente, é sempre o sinal de que algo vai dar errado, né? Agora, a missão deles está prestes a dar frutos, e ninguém sabe o que vai acontecer quando o processo realmente começar. Mas já dá para sentir a tensão no ar, acordando o Ordel, mas a coisa deu muito, muito errado. Suiko fez todos os testes para despertar o Ordel, mas esqueceu de um pequeno detalhe. Ele nunca pensou nas consequências de acordar algo tão poderoso, mas pouco amigável. Então, o que acontece? Bum! O Ordel dá um nocaute em Suiko e Fist e ainda machuca Yakumo. Só Alma ficou ileso. Mas, sinceramente, isso não era uma boa notícia, porque Alma estava mais perdido do que nunca sobre o que fazer contra esse monstro do mal. Yakumo, com uma cabeçada fatal, como se uma ferida na cabeça fosse problema em anime, não ia deixar isso passar. Ele acalma Alma e diz, vamos superar isso juntos, e eles se preparam para o combate. Mas, olha, Ordel não é só forte, é praticamente impossível de se chegar perto. Eles vão ter que usar mais cérebro do que músculo. Então, Yakumo dá uma de atacando o chão, soltando pedras para distrair o Ordel. Enquanto isso, Alma e ele tentam se aproximar de cima, a velha tática do cair de paraquedas e dar um soco. E, no final, eles conseguem selar o Ordel de novo. E ai, vitória! Mas Yakumo não está nada bem. Na verdade, ele morre na hora, quem diria, né? Tudo isso por causa do trauma de perder o amigo Alma. Alma, depois de perder Yakumo, fica inativo e não acorda mais até encontrar Hikaru. Agora que ele lembra do passado, ele não quer que a história se repita e que Hikaru morra por causa dele. Por isso, ele decide fugir para sempre, sem querer envolver ninguém mais em sua bagunça. Só que, claro, o destino tem seus próprios planos. Alma começa a rastejar por um beco e acaba encontrando Jun. E adivinha? Jun tenta fundir com Alma, mas a fusão não funciona nem um pouco. Jun fica tipo, ok, talvez eu ainda não seja bom o suficiente. Mas, percebendo que Alma está meio melancólico, ele pergunta o que aconteceu. Enquanto isso, Hikaru está na beira de uma ponte, com cara de quem passou a noite assistindo dramas, super triste, quando de repente, o telefone toca. Ele atende e ouve a voz de Alma. Alma, então, começa a relembrar o primeiro dia em que conheceu Hikaru. Hikaru, sem saber quem ou o que Alma era, decidiu ajudar mesmo assim. Alma, sabendo que Hikaru é uma pessoa incrivelmente bondosa, se sente culpado por não poder aceitar essa ajuda. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer que Hikaru se machuque por causa dele. Que dilema, hein? Alma, com toda a sua carga emocional, decide que não quer mais a ajuda de Hikaru. Ele quer que Hikaru volte à vida normal, aquela vida tranquila e sem drama que ele tinha antes de tudo isso. Aí você pensa, mas o que diabos, Alma? Hikaru tenta entender o porquê de tudo isso, mas Alma já fez sua escolha e desliga o telefone, decidido a seguir com Jun por enquanto. E claro, porque tudo que vai, volta, e nada pode ser simples nesse mundo de anime. Assim que Jun sai do beco, Totó aparece, e pela cara dele, não está indo ali para um café. Alguém vai levar um soco na cara em breve. Enquanto isso, Hikaru ainda está na ponte, filosofando sobre a vida e tentando entender por que tudo é tão complicado, quando aqui aparece para perguntar se ele já encontrou Alma. Hikaru, todo amargurado, responde que não vale mais a pena procurar Alma, porque o cara não precisa mais dele. Mas antes que ele termine a frase, Aki o soca na cara. Aki se desculpa pela força, dizendo que estava tentando segurar, mas ela não aguenta mais ouvir Hikaru se martirizando. Ela sabe o que é viver atormentado pelo passado, e também sabe que Alma precisa de alguém ao lado dele agora. Mesmo que Hikaru pense que Alma não precisa dele, Aki ainda precisa dele, e ela vai precisar de ajuda para trazer Alma de volta. Hikaru, finalmente percebendo que ela está certa, aceita ir procurar Alma. E como se nada fosse simples, Hikaru recebe uma ligação. Alma foi capturado pela Kagami Group, e eles estão prestes a usar ele para desbloquear o Ordel. Se inscreva no canal para não perder o próximo episódio.